Olá pessoal, muito bom falar com vocês. Vamos seguir aqui, com a nossa aula 12 da nossa trilha Hadoop, E a minha ideia inicialmente era fazer algo um pouco mais consistente, um pouco mais grande, um pouco mais longo, vídeos longos, mas eu pensei melhor, achei que ficasse um pouco mais fluido, nessa vazão de ingestão, fontes, entendendo toda essa primeira parte. Agora, essa aula atual, a gente vai falar de ETL e processamento, Então, eu já tenho os arquivos armazenados no HDFS, como foi visto na aula anterior, e agora iremos trabalhar esses arquivos, processar esses arquivos, enriquecer, qualificar, entender ali um pouco dessa estrutura de dados, para que a gente posteriormente entre no nível de visualização e de consumo, tá? Então estamos falando dessas caixinhas centrais aqui. Armazenamento agora olhando para a dimensão aí do serviço do Hive e o processamento ali que vai ter uma parte ali para a gente entender, fazer uma exploratória, coisas desse tipo. Beleza? Então bora lá. Qual que vai ser nossa agendinha, Realizar a criação de um database. Vamos realizar a criação de uma tabela que apontará para os dados das corridas de bicicletas. Vamos realizar a criação de uma tabela que apontará para os dados das estações do circuito. Então teve lá todo o itinerário que foi realizada a corrida e a gente vai olhar para essas estações. Criação da tabela gerenciada de corridas. Então vou criar a estrutura que vai receber a informação integrada de corredores com estações, tá? Processamento e carga na tabela de corridas. Então, eu vou chamar essa tabela de corridas Estação Brasília, tá? Estações Brasília, Vamos pluralizar as coisas. Validações desses dados, vamos entender o que foi gravado ali, armazenado, como que ficou a estrutura final, depois dessa integração dessas duas informações. Eu também vou puxar um pouquinho do contexto ali de integração, de linkagem, por uma chave que facilita o correlacionamento dessas informações. Então, sempre que temos trabalhos no Hive, muitas vezes existe ali uma certa necessidade de atualizar a chave de correlacionamento quando a gente traz essas informações de um banco de dados relacional. E dentro do Hive, por não ter essa questão aí de primary key, foreign key, essa questão de identity ID, onde eu vou gerando chaves ali, como os bancos de dados SQL Server e Oracle muitas vezes fazem, e é muito utilizado no mercado os bancos de dados consumirem formatos de tabela nesse sentido. Então ele vai gerando ID ali para cada linha, uma chave gerenciada pelo próprio banco de dados. Quando você traz essa dimensão para dentro do Hive, muitas vezes você perde essa mecânica e você perde ali o ponto de integração, que seria chaves e foreign keys que a gente tem de correlacionamento. Então, no nosso caso aqui, a gente tem uma chave de alta aderência aqui, que é uma chave, é um campo, uma coluna específica que ela consegue fazer essa integração das informações. Muitas vezes, como dica e sugestão, trazendo esse ponto para vocês, o Hive requer que a gente olhe uma estrutura de chaves dinâmicas. O que seriam chaves dinâmicas? Seriam mais de uma coluna para me conseguir linkar essas informações. Posteriormente, como eu sempre digo para vocês, eu vou gerar uma nova aula dedicada a esse tipo de conceito, para que fique um pouco claro de como fazer essas análises, como você montar o teu modelo de dados dentro de um banco do Hive sem perder a qualidade e até mesmo evoluir essa performance, evoluir essa questão da confiabilidade da integração das informações, tá? E aí vamos fazer algumas sumarizações e agregações com o contexto e com a ideia de entender, de agrupar ali algumas informações, de ver o que a gente tem para se trabalhar. Muitas vezes é possível fazer isso por meio do Python, É possível fazer isso do lado ali das ferramentas de front-end, Power BI, Tableau, mas aqui no caso, para vocês exercitarem ali o dia a dia de um engenheiro de dados mesmo na vida real, quando eu tenho ali a necessidade de entender uma informação, que é um contexto um pouco diferente, eu não recebi um dicionário de dados adequado, eu não tenho uma catalogação muito nítida, muito limpa, Eu vou fazer uma exploração ali básica dentro do meu HQL, olhando ali demografias, fazendo contagens, fazendo quantitativos, para me conseguir ter um entendimento mínimo ali sobre as minhas estruturas de dados, tá? E por último, a gente vai levar essa informação para dentro do MySQL por meio do Scoop, Então, a ferramenta hoje mais prática que a gente tem na nossa suíte
olhando na nossa trilha Hadoop, seria o Scoop. Então vamos utilizar ele para acelerar as coisas, para a gente também, né, colocar um pouquinho daí de uma ferramenta sem ser Python, sem ser Hive, uma ferramenta diferente e vai fazer essa manutenção para a gente, essa integração para a gente com uma base externa do MySQL, tá bom? Então bora lá, pessoal, bora começar aqui. Primeiro ponto, né? Foi previsto ali a criação de uma database chamada rides, né? Que seria ali as corridas que a gente está prevendo, tá? O que é interessante? Vamos olhar o que a gente tinha na aula anterior. A gente criou uma estrutura de diretório, né? Dentro do HDFS, no diretório chamado _data, né? _data, como preferirem, _data, /app_rides, /data, corridas underline Brasília, /data, estações underline Brasília, /data, weather. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho meio que duas dimensões informacionais diferentes, dois assuntos diferentes dentro desses diretórios. O primeiro assunto são bicicletas, são uma corrida de bicicleta que aconteceu em Brasília. Então eu tenho ali registros sobre os corredores, algumas referências, não no nível que eu consiga identificá-los, tá? De certa forma, digamos assim, descaracterizado, que para nosso caso aqui é até interessante que a gente trabalhe um pouquinho com a visão ali de LGPD, né? Muitas vezes você não vai ter o detalhe de um colaborador, o detalhe de um usuário, um detalhe de alguma coisa que identifica aquela pessoa. Então, isso não é até uma boa prática hoje, a gente tem que ter um certo cuidado, é uma informação sensível. Então, para que a gente assimile na realidade, no dia a dia, a gente tem uma tabela descaracterizada de ciclistas, né, que participaram desse evento, dessa corrida. E aí a gente vai trazer essas informações. Do outro lado, eu tenho informações, como eu falei antes, né, na dimensão ali de corridas de Uber, de aplicativos, que seria Uber e o Lyft, que seriam provenientes dos Estados Unidos, tá? Agora, nessa nossa análise de ETL, a gente vai falar da dimensão da corrida de bicicletas, tá? Então, bora lá. Seriam esses dois diretórios aqui, Corridas Brasília e Estação Brasília, tá bom? Beleza, pessoal. Entendi que está aqui minhas estruturas. Vamos fazer um comando aqui de validação para ver se esses caras realmente estão aqui com dados, né? Se eu não estou enganado, se houve algum problema. Então, eu fiz o comando errado. É bom que a gente tem que arrumar um pouco, né? A gente acertando muito nessas aulas. Então, bora lá, pessoal. Olha, eu tenho aqui, né, o meu arquivo dfwrites, né? E eu tenho em estações outro arquivo, né, que seria o stations, o df.stations, beleza? Só para a gente, né, recapitular e contextualizar o que a gente vai fazer agora. Perfeito, tenho dois arquivos na mão aqui dentro da minha estrutura HDFS, vocês veem que até um detalhamento aqui, ó, de permissão de leitura e escrita, né? Eu não preciso de muito nível de permissão, muito nível de leitura não, nesse formato aqui já tá, eu acho que já deve ser um 600 aqui, por exemplo, tá? Então bora lá. Eu vou começar com a primeira parte que foi prevista aqui na nossa aula. Eu preciso, né, adicionar essas informações para dentro do Hive. A minha estratégia é, agora que eu tenho os dados físicos dentro do ambiente, já estão armazenados, estão ali geridos dentro de uma arquitetura física de dados, eu quero trazer uma camada semântica para facilitar a minha análise, para facilitar a possibilidade de um cientista de dados, de um engenheiro de dados, de um analista de dados, de um analista de negócio consumir essa informação, certo? Então vamos começar a estruturar a camada, né, a camada semântica em cima dessas informações do Hive, tá? Então, primeiro passo, vamos criar a database chamada rides, certo? Dentro desse cara. Então, vamos database, esquema, como vocês preferirem. Beleza? Vamos entrar aqui, eu já estou com o meu beeline aqui, né, ativo, certo? Vamos colocar aqui esquemas. Eu posso dar show esquemas, como também posso dar show databases, tá? Vai dar na mesma. Eu já tenho ali uma database rights, só para a gente exercitar. Vamos usar esse rights, beleza? Vamos dar um show tables, ver se eu tenho alguma coisa. Acredito que não. Não tenho nenhuma tabela dentro dele. Para ficar melhor, para a gente fazer isso desde o comecinho do que está previsto, vamos excluir, né,
esse esquema chamado rights, ok? Vamos ver se a gente agora... Eu não tenho mais o rights, beleza? Então vamos partir do princípio, né? Vamos por partes. Então, primeiramente, aqui, ó, criando... Eu tento comentar tudo aqui de uma maneira mais intuitiva, tá, pessoal? Criando o novo esquema rights, beleza? Então vamos lá. Create database rights. Vou copiar aqui, vou trazer para cá e vou colar. Beleza? Ok? Funcionou, ó, sem nenhuma linha afetada, porque realmente não foi criado, não foi adicionado registros, né? É uma criação estrutural. Então, ó, foi com sucesso. Beleza? Deu ok aqui, esse okzinho aqui sinaliza que foi com sucesso. Agora, iremos criar, sabendo que eu tenho ali um diretório chamado Data Corrida Brasílias, que já tem um arquivo lá para mim, eu já estou passível de criar uma camada em cima desses dados para mim poder navegar dentro do Hive, né? Começar a trabalhar com eles ali, manipular essa informação. Porém, eu vou fazer isso apontando para uma tabela externa, olhando para um arquivo, né? Como eu sei que não é tão volumoso, muitas vezes eu posso ter menos problemas com performance, eu vou utilizar uma tabela realmente externa para fazer depois o enjoy. Eu poderia, se eu soubesse que essa informação é muito volumosa, ter a necessidade de criar uma externa, carregar uma gerenciável e posterior a isso fazer isso para as estações também. E aí eu tendo as duas tabelas gerenciáveis de corridas e de estações, aí sim fazer um join. No nosso caso, como a volumetria é baixa e temos aí todo um fluxo, né, para poder integrar, que não vai ter um problema de performance, a gente vai utilizar as tabelas externas também. Eu posso fazer tanto por esse caminho aí de primeiro passar por uma tabela gerenciável, como minimamente executar carregando diretamente duas tabelas externas para uma gerenciável integrada, que é o nosso caso aqui. Tá? Então vamos lá, criando uma tabela externa apontando para um arquivo texto dfrights que está armazenado no HDFS, que é esse rapazinho aqui que temos, beleza? Esse cidadão aqui. Então vamos entrar dentro da estrutura da tabela e vocês vão ver o que foi feito aqui. Eu criei um DDL, né, que seria um comando, uma tupla de criação de tabela, e eu estou tipando elas como string. Nesse nosso exemplo, nessa nossa estrutura, eu não me preocupei muito com a tipagem, né? Eu poderia vir aqui e olhar o que é inteiro, se é string, tá? Eu não me preocupei muito com isso porque eu tenho conteúdos posteriores que vai ser muito mais detalhado, passo a passo, avançado, onde eu vou navegar ali com outras coisas. E aí eu quero entrar nesse tipo de detalhe, nesse nível de detalhe, tá? Aqui a gente vai fazer a criação de uma tabela com todas as colunas sendo string. Ela vai terminar com vírgula, que é o que a gente carregou lá, é o proveniente do nosso MySQL. E iremos apontar ela para esse diretório. Então, se eu estiver apontando para o diretório errado, eu não vou encontrar o arquivo. Como a gente já checou lá, é nesse diretório que o arquivo dfrights está. Então, vamos criar essa estrutura. Voltando para o Hive, vou dar um colar aqui, né? Beleza? Create if not exists. Então, não, se existir ele não cria. Beleza? Ok. Então quer dizer que criou. Vamos olhar dentro do Hides primeiro. Vamos olhar e vamos dar um show tables. Ver se essa tabela foi criada. Perfeito. Tá aqui, ó. EXT Corridas Brasília. Então ela foi criada, certo? Se eu der select, ela vai ter os dados lá, né? Então, vamos tentar exemplificar aqui para vocês. From. Vamos pegar esse carinha aqui, né? Vamos ver. Um ponto legal aqui que eu gostaria de falar para vocês, eu acho que tem alguma coisa que preciso colocar como parâmetro para rodar esse meu count aqui, tá? Pessoal, deixa eu ver o que é. Deixa eu entender. Tá, sei o que é. Essa query, eu tô dentro do meu ambiente, eu tô com um problema com o TES, né? Então tem ali algumas coisas que estão dando trabalho para rodar para mim. Então vamos rodar utilizando esse carinha aqui, ó. Eu vou colocar esse comando antes
do segundo comando, tá? Então eu estou setando a configuração para executar via MapReduce como motor de engine. Ele não vai utilizar o TES. O meu TES está com algum problema ali, como a gente não, para não perder tempo, né? Até para vocês verem a vida de um engenheiro de dados, né? Então vamos rodar. Ainda não quis. Deixa eu ver o que faltou. Deixa eu entender aqui. Então, pessoal, voltando aqui, fiz um teste aqui. Vamos utilizar o count sem olhar para uma coluna só. Como é string, esse arquivo está apontando para um string, eu não consigo manipular coluna a coluna. Qual que é a ideia de eu dar um select count, abre parênteses, fecha parênteses, e dentro do parênteses colocar 1. Quando eu faço isso, é uma forma de otimizar o meu plano de execução de query. Tá? Dentro de estruturas como banco de dados MySQL, SQL Server, Oracle, muitas vezes você faz um count e coloca um número 1, né, dentro da estrutura, da tupla, para que ela execute a contagem por uma coluna e isso seja menos oneroso. No Hive é possível fazer essa mesma mecânica, porém, quando a gente está trabalhando com dados a nível de texto, né, eu estou apontando para uma tabela externa, a mecânica dela precisa configurar alguns parâmetros ali que não estão funcionando aqui dentro do meu ambiente para o teste, tá? Ele consegue otimizar, mas no nosso caso a gente vai usar o select count asterisco mesmo, porque ele pega ali como objeto geral, né? Eu não consigo splitar ali coluna a coluna, ele não tem ali dentro do metadado uma boa orquestração quando está falando de texto, tá? Então, só para vocês verem de onde a gente parou, vamos dar um count e ver, né, o que tem dentro dessa tabela Corridas Brasília, que seria aquele nosso arquivo dfrides, ver se faz sentido a contagem que a gente estava esperando, né, dentro do arquivo que a gente armazenou dentro do HDFS. Tá? Beleza, então tenho 287 mil registros 322, tá? Então isso é interessante, é bom saber, a gente fez aqui uma validação mínima, né, se a tabela está apontando para o lugar certo. Agora iremos criar, né, olhando aqui nossa estrutura, então realizamos a criação do RAIDs, agora criamos também a tabela que está apontando para bicicletas, né, na verdade são os dados dos corredores, né, das corridas, e agora iremos fazer a realização da criação de uma tabela que apontará para as estações do circuito, que seria o passo 2 aqui. Então, entramos na criação da tabela externa apontando para um arquivo texto dfstations.csv que está armazenado no HDFS. Beleza? Mesma coisa, mesma estrutura, menos colunas, né? Então eu tenho menos colunas nessa tabela aqui, eu tenho somente estação, número da estação, nome da estação, latitude e longitude, e dissertamos um pouco antes, né? Na aula anterior. Vamos criar, ok. Agora, o terceiro passo indica para que façamos, né, a criação da tabela, da estrutura que vai receber a integração dessas duas tabelas, né? Então, eu vou integrar a tabela de corredores com a tabela de estações e gravar isso numa tabela gerenciável com uma integração por uma chave, né? Vou gravar essas informações dentro dela. O primeiro passo é eu criar essa tabela, criar essa estrutura. Eu poderia dar um insert, né? Tem um comando que eu poderia create table as insert específico, né? Dar o select especificamente. Mas para a gente fazer passo a passo e eu mostrar para vocês que eu estou fazendo uma tabela particionada pela data, né? Com a compactação em ORC, para a gente ter uma redução boa e uma performance legal, a gente vai utilizar a criação da tabela antes mesmo da query, tá? Então, bora lá. Vamos criar agora. Ok. Vamos dar um show tables para que a gente consiga identificar se está tudo sendo criado conforme o plano. Última tabela foi a Corridas Estações Brasília. Corridas Estações Brasília, EXT, EXT. Então, temos as três tabelas que está dentro do nosso plano de ETL aqui, né? Então, vocês percebem, quando a gente fala de ETL ali, extract, transform e load, né? Agora a gente está fazendo meio que a parte ali, né, da criação desses objetos para as cargas, né, para o load. Então já fizemos a extração, trouxemos essas informações ali do lado dos bancos externos, do Google Storage, do Cloud Storage, colocamos dentro do HDFS, fizemos ali a parte da transformação, né?
Vamos fazer alguma coisa aqui só para a gente integrar essas informações. E agora vamos fazer a carga. Então, teoricamente, a gente está saindo, terminamos ali meio que a extração, estamos fazendo aqui um passo meio que de transformação e já fazendo a carga dentro das estruturas que foram criadas. Tá? Aqui esse cara vai ter um pouquinho mais de parâmetro, porque é para fazer essa query rodar, executar corretamente dentro do meu ambiente. Tá? Então, o Hive tem configurações ali pontuais em alguns aspectos, né? No caso aqui eu vou criar e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um overwrite, vou fazer uma sobrescrição dessa tabela. Caso ela existisse valores, ele iria sobrescrever. E eu tenho aqui corridas estações Brasília e eu estou fazendo o quê? A select de todos os campos que vem da tabela A, né? E da tabela B, beleza? Por último, eu estou passando o campo que vai ser respectivo à partição, que seria o ride date, né? Que seria a data da corrida mesmo. E eu faço a integração por qual é a informação? Pela estação, tá? Então, a estação, o nome da estação é o que vai descrever ali para mim qual que é a integração dessas duas tabelas. Então, vamos lá. Vamos executar esse comando, né? Com esses parâmetros aqui de otimização, correto? Vamos dar um play. Esse cara aqui, como ele tem aqui a integração de duas tabelas, ele faz ali, digamos, alguns passos a mais dentro do plano de execução da query, ele tende a ter um pouquinho mais de estágios, né, de execução. Você vai ver que o próprio MapReduce ele estrutura aqui, ó, estágio 1, ele faz um map 0%, 50%. Estágio 1, map 50%, então ele vai criando. É possível que, dependendo da quantidade de operações que a sua query tenha, você pode ter muitos estágios, você pode ter ali um tempo bem grande ali, que seriam as operações, as funções MapReduce trabalhando ali para chegar na evolutiva, né, e chegar no resultado que você buscou. Tá? Ó, agora job 2, né, ele lançou um primeiro job, fez ali todo um trabalho, uma primeira fase, agora ele lançou o Job 2, onde ele está fazendo a integração, provavelmente está jogando ali. Então ele splitou, né, toda essa questão da integração até a carga final. Estágio 3, ó, beleza, vamos ver. Fechou. Ele carregou 287 linhas e 309, 287 mil linhas e 309 registros, né? Num tempo de 72 segundos, né? Um pouco mais aí de 1 minuto. Em 1 minuto e 12 segundos foi possível carregar essas tabelas, né? Então ele fez aqui a leitura, ele traz algumas métricas, né? Do que foi lido, do que foi escrito, tá? Beleza. Agora, vamos voltar para nossa colinha aqui, nossa listinha. Criamos uma tabela integrada de corridas e estações, certo? Fizemos o processamento e a carga nessa tabela. Fizemos agora. O que iremos fazer agora? Vamos validar os dados que foram carregados? Vamos entender se o que estava previsto de carga realmente aconteceu? Vamos dar ali então um select básico, né, nessa tabela que a gente projetou aqui. Desculpa a preguiça, pessoal, de digitar. É costume, tá? Eita, segura aí, menininho. Bora lá. Então, vamos lá, voltando aqui. Select from, asterisco from. Vamos pegar todas as colunas que a gente quer ver aqui desse rapaz. Foi 2 vezes, né? Que deu um delayzinho aqui pra mim. E vamos dar um limite. 20 registros. Vamos ver se tá tudo ok. Vamos entender se as cargas vieram ok. Beleza, ó, temos aqui, né, o M de masculino ou feminino, informações de datas, informações aqui da estação. Beleza, tenho aqui todas as informações. Se eu quiser, vamos olhar, né, show create table dessa tabela. Vamos entender se ela está condizente com a nossa estrutura. Então, ó, rides, corrida estações Brasília, é composta por essas colunas, todas em formato string, e particionada por uma data de corrida, certo? Temos também algumas outras funções aqui, que são algumas outras propriedades que qualificam aí o nosso formato de escolha. Então, ela também está sendo armazenada em ORC, ela já está com compactação ali otimizada para reduzir o máximo possível do volume, e é uma compactação que trabalha muito bem em serviços, né, da Cloudera.
Beleza? Fechamos então esse ponto. Agora, vamos fazer uma contagem de pessoas por gênero. O que que isso chama? Normalmente, né, nos meus tempos de analista, de desenvolvedor, era solicitado demografias, né, que seria a quantificação, né, eu fazia ali com totalizadores, contadores de específica informação em determinados grupos, né? Então, por exemplo, agora eu vou fazer a contagem por gênero, né? Então eu sei que a minha tabela possui o gênero feminino e o masculino e pessoas que não estão, né, não descreveram ali o seu gênero, né? No caso aqui, a gente tem como registro padrão para coisas que não foram carregadas, não foram setadas nenhum valor, o NA, né? Seria o nosso desconhecido ou não definido, tá? Alguma coisa desse tipo. No nosso caso aqui, para todas as colunas que eu tenho informações que não foram cadastradas, eu coloco o NA. Então vocês vão ver aqui, ó, que dentro da nossa tabela, olhando essa demografia, eu tenho daquele meu total de registros 74.311 pessoas que são do sexo feminino, declaradas do sexo feminino, certo? 212.602 pessoas declaradas no sexo masculino e 396 pessoas não identificaram, né? Então, ou por não cadastrar ou por opção mesmo, tá? Normal, vamos lá. Entendemos então que conseguimos tirar um mínimo ali de entendimento, né, sobre esses dados provenientes ali dessas corridas, certo? Agora vamos olhar para uma query que a ideia dela é eu consiga, né, enxergar. Aí eu tenho uma coluna chamada Ride Duration, né? Então olhando aqui a minha própria estrutura, eu fiz uma análise, um entendimento, né? Eu quero entender aqui mais ou menos quais foram. Ride Duration seria o tempo que o corredor demorou para terminar o percurso, para terminar o trajeto. Então eu vou tentar olhar para os 10 primeiros registros, né, desse cara, né? Então vamos aqui executar um select e eu vou pegar a informação mínima que eu tenho dele de referência de identificação desse corredor, né? A data de nascimento. Se tiver alguém com data igual aí, vai vir junto, né? Mas vamos lá. Então eu estou olhando aqui, ó, as datas de nascimento e o tempo de duração das corridas dessas pessoas, né? Ordenando, eu estou pegando o limite 10, que eu estou querendo pegar só os 10 primeiros caras que tiveram ali o melhor tempo, né? Vamos ver o que ele vai me trazer. Executando aí o map, né? Então ele tem sempre esse estágio 1, ele executa o primeiro passo ali com map 0 e reduz 0, depois ele vai para map 100 e depois posteriormente reduz 100 e aí fecha, né, o processamento. Certo. Então o que temos aqui, ó? Eu fiz esse comando meio que de propósito para vocês perceberem, né, que assim, dentro do SQL, além da gente ter uma variedade muito grande de possibilidades de analisar dados, é também muito importante saber o que compõe os valores dessas colunas, né? Então é a hora que eu começo a entender qual que é o nível de detalhamento de cada coluna que eu tenho. Então cada coluna que eu tenho que saber minimamente ali ou qual que é a sua estrutura ou qual que é a sua lista, né, de valores possíveis, né? Então eu, por exemplo, digamos que eu não soubesse que dentro da duração da corrida existisse campos nulos, né? Não tivesse referência nenhuma para alguns registros. Então é o caso aqui, ó. Para essas listas de 10 pessoas, não foi identificado o tempo de corrida, ou provavelmente foi desistência, né? Digamos, vamos supor aqui, fazendo analytics mesmo. Digamos que eu tenha entendido que a regra que encaixa em uma duração de corrida não registrada seja porque ou o corredor desistiu ou porque o corredor realmente teve algum problema técnico, alguma coisa e acabou não conseguindo terminar a corrida, tá? Então vamos colocar essas duas regras de entendimento dentro da nossa lógica. Então eu preciso aqui, poxa, então tá. Então o que eu faço para me identificar os top 10, né, os campeões ali da história toda? Eu tenho que filtrar excluindo competidores que acabaram não tendo nenhum registro de duração de corrida setado. Tá? Então vamos olhar primeiramente
para os últimos 10 colocados. Vamos colocar para os últimos primeiros, né? Então vamos olhar para os que não... E aí o que a gente aplica, adiciona aqui? Eu coloco um where, ride duration, diferente de NA. Um ponto que eu vou trazer para vocês aqui, vocês estão vendo que tem, né, exclamação igual, né, que seria o mesmo operacional de comparativo de um Python, né, o mesmo operacional de algumas outras linguagens. Então você tem no Hive ali uma certa semelhança, né, em alguns aspectos com algumas linguagens, até um pouco diferente assim do MySQL, desculpa, do SQL Server, tá? Do SQL padrão, melhor dizendo. Então vamos lá. Agora eu vou fazer essa select dos 10 que tiveram o tempo mais ruim, né? O pior tempo, não vamos dizer como derrotados, né? Pessoas que tiveram um tempo mais ruim, tá? Então o tempo mais ruim, os 10 de ordem decrescente, maior do menor, e a gente vai entender quais foram, né, os competidores que tiveram o pior tempo. Claro que eu não tenho a identificação, eu não tenho uma chave, eu não tenho um nome da pessoa que teve esse tempo. Então, eu só tenho aqui a data de nascimento dela, né? Então, a gente tem aqui, ó, vamos tentar fazer uma análise lógica em relação a isso, né? Então, vamos lá. Olhando o tempo de duração, eu identifiquei, olhando para o tempo de hoje, então temos 2022, né, chegando aí, 2021, eu tenho uma pessoa com 5 anos de idade, né, que teve um tempo de 999,6, né? Então, vamos criar uma lógica de classificação aqui supervisionada, digamos assim, né? Uma lógica manual que eu consigo identificar, beleza, então era uma criança, né? Então já criei um perfil para esse grupo de pessoa. Esse outro, ele nasceu em 71, então ele teve, né, uma performance bastante ruim, né, perante a outros, né? Só que, né, pode ser que ele esteja dentro de um grupo de pessoas de risco, grupo de pessoas deficientes, grupo... Então, olha aí o que eu vou conseguir ramificar num ponto analítico da coisa, né? Apenas uma coluna de data de nascimento com a duração do tempo dessa pessoa, né? Outro que veio de 86, né, 2 anos a menos que eu, também pode ser também considerado aí por algum motivo, a performance dele não foi tão boa, por conta de algum problema realmente de alguma limitação física, alguma coisa que seja, tá? Estamos supondo aqui, né? Vamos na área da probabilidade. 97, então, 85, tá? Então, digamos que eu pegue eu pegue desses 2.000 competidores, desses 200 mil competidores, eu identifique ali, dentro desses competidores, na verdade não são 200 mil, né? Eu só preciso fazer depois um distinct por data de nascimento para mim identificar qual competidor, porque ali são várias estações, né? Então a gente vai tendo mais de uma linha para cada registro, tá? Mas no caso aqui, digamos que eu tenha aqui condições de identificar os meus 20 piores e os meus 20 melhores, e aí eu comece, né? Eu tenho ali condições de ter uma regra de negócio que eu consiga referenciar, olha, esse grupo aqui realmente dos piores, eles vieram por conta de, sei lá, equipamento, não estava ok, a bicicleta não satisfazia ali aos requisitos técnicos da competição, ou tinha algum problema realmente físico, né, alguma limitação ali de deficiência, né, então qualquer coisa nesse sentido, né, então a gente começa a tentar correlacionar e criar grupos de classificação para a gente começar a fazer análises mais profundas, né, só fazendo todo um exercício analítico aqui com vocês. Agora vamos olhar, né, os 10 melhores competidores. Vamos tentar correlacionar a diferença, né, a discrepância de tempo, e vamos tentar também ver a questão ali de data de nascimento, ver se a gente tem muito impacto, tem muita variação, assim como houve competidores mais atrasados, digamos assim. Beleza, então esses competidores, eles tiveram todos uma duração de 10, digamos 10 horas, né? Meu cálculo aqui, ele não está, digamos, padronizado, normalizado. Eu não tenho aqui uma unidade de medida padrão, ou então eu não criei, né? Então eu poderia enriquecer essa coluna, até entrando nesse nível, né? Enriquecer essa coluna aqui com esses campos que estão decimais, esses campos assim um pouco mais discrepante, com muita casa decimal, eu poderia normalizar, eu poderia estruturar ele, né, consolidar ele numa numérica, né, num número
muito mais amigável, que eu pudesse entender o que são horas ou são minutos, né? Fazer essa conversão para atingir um entendimento um pouco mais aderente ali às análises, que performe melhor nas minhas análises, tá? Entendo que esse primeiro colocado, todos eles estão em primeiro, né? Porque todos eles tiveram o mesmo tempo, tá? Então eu não tenho para esses registros aqui questão aí, digamos, de milissegundos, né? Para mim poder diferenciar qual que chegou primeiro ou que chegou segundo. Então vamos classificá-los todos como 10 posições. Talvez eu poderia ranquear com mais posições aí para a gente tentar quebrar isso. Mas no nosso caso aqui, ó, essa pessoa nasceu no ano de 63, outro em 94 e tal. Então vocês percebem que são muito, assim, são mais velhos, né? E tem, digamos, mais experiência, vamos colocar, supor, né? Ou ele tem ali meio que numa juventude, né? Numa fase muito boa ali de juventude. Então podemos considerar também nesse sentido, né? Com a questão do tempo aqui, beleza? Então, só para a gente ter feito esse exercício, só para vocês entenderem a questão analítica da coisa aí, como a gente consegue se aprofundar nas informações quando eu tenho o dado numa visão tabular, como eu consigo manipular, trabalhar, né, navegar dentro dessa informação, conhecer essa informação que é muito importante, e o quanto de poderio começa a me dar ali munição, né, me municia a ponto de gerar insights ali que possa levar a algumas conclusões para a tomada de decisão de um time, para a tomada de decisão ali de um corpo diretivo, né, alguma coisa nesse sentido. Eu tinha deixado aqui também fazer a contagem por estado. Então vamos fazer a contagem aqui de pessoas por estado, só para a gente, né, ter um parâmetro a mais aí, uma métrica diferente dentro do gênero e uma por estado. Vamos entender? Isso aqui está um pouquinho maior. Beleza. Isso aqui é legal porque ele traz aqui diversas cidades, né? Então ele está me trazendo diversas cidades, não somente estado, né? Então, como eu falei na aula anterior, eu me enganei, eu não tinha visto no detalhe esse dado, né? Então é legal isso, né? Então, ó, eu acreditei que era só a sigla do estado, mas não. Eu tenho diversas referências aqui também de cidades. Então é legal, porque ó, eu tenho Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Qual que é a diferença desses caras aqui? Talvez nenhuma, mas como ele tem ali algumas estações diferentes, se eu consolidar, agrupar, fazendo um distinct por cidade, eu consigo ter... Vamos fazer isso agora? Para a gente ver a quantidade corretamente das pessoas. Então vamos lá, ver se vai rolar aqui o que eu pretendo fazer. Então vou dar um count, né? Só liga não se não rolar, tá? Que eu tô meio enferrujado assim de usar muito SQL. Não vai porque eu tenho que jogar o distinct antes. Qual que é o ponto? Quando eu lanço distinct, o SQL, até mesmo nos outros bancos de dados, ele olha primeiro parâmetro passado na tupla, né? Então, qual que é o primeiro parâmetro? Como eu mandei primeiro count, ele tem um conflito ali, ele não conseguiu criar o plano de execução. Então, eu troquei a posição, joguei primeiro distinct para ele falar, ó, nessa coluna eu só quero os distintos, eu não quero que duplique, né, o mesmo dado. E aí, nessa história toda, ele faz isso. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó. Por exemplo, vamos fazer uma análise a nível de dados. Né? Isso daqui é interessante que a gente está falando de qualidade de dado. Né? Se esse dado tem qualidade para a gente fazer análise, por exemplo, eu tenho aqui, ó, já vi uma duplicidade. Santa Maria e Santa Maria. O que é isso, provavelmente? Né? Posso estar errado, mas o que seria isso? Seria, possivelmente, um campo, um registro que está com um valor, uma string vazia, que tem aí alguns espaços, um que tem, outro que não tem. E dentro do banco de dados, ele está considerando, talvez, né, esse registro aqui, com alguma coisa vazia, como um duplicado. Né? A mesma coisa aqui, né, quando eu estou fazendo esse distinct. Vamos ver se tem mais algum ponto que eu possa identificar assim de possibilidade, né?
Vocês vão ver que é bem poucas situações que está acontecendo isso, ó. Tem um outro aqui, né? Então, teoricamente, quando eu faço um distinct, né, ele tem que me dar somente as strings que são totalmente diferentes uma da outra. Um espaço vazio dentro do banco de dados, ele é considerado um caractere, né? Então, se ele foi carregado como vazio, se eu tiver muitos vazios, por exemplo, se eu tiver 2 espaços vazios, só que eu não enxergo isso visualmente, eu tenho que fazer ali toda uma mecânica, aplicar técnicas de engenharia de dados, técnicas de qualidade de dados, para poder identificar essas informações e limpar, né? A gente tem um comando que a gente chama trim. Esse trim, o que ele faz? Ele remove todos os caracteres vazios do lado direito e do lado esquerdo. Eu posso até usar o trim para um lado específico ou não. Mas vamos usar o trim só para que a gente forçar exatamente a ver se é isso, né? Pode não surtir nenhum efeito, mas vamos exercitar. Então o trim basicamente ele está removendo os caracteres, né, em brancos ali de todos os registros, de todos os valores que eu tenho dentro da coluna User Residence. Tá? Então vamos ver se tem alguma melhoria ali na minha performance, melhoria na minha descritiva de contagem, né, na minha demografia. Vamos ver. Então, como recapitulando para vocês entenderem, né, nós estávamos falando um pouco mais de análise, estrutura, entramos agora no foco um pouco mais de qualidade, começamos a entender ali algumas coisas que não estão no melhor padrão, podemos trazer mecânicas e técnicas de boa prática para limpar, sanitizar essa informação antes de disponibilizar isso no BI, certo? Então, entendemos aqui. Vamos ver se vai rodar, vamos ver se vai dar uma diferenciada, vamos ver se aquele Santa Maria lá não veio mais duplicado. Ainda veio alguns, né? Aí eu precisaria entender realmente o nível do dado, ver o que está acontecendo, tá? Mas perfeito, pessoal. Eu acredito que hoje, para essa nossa aula, conseguimos atingir o que nós estávamos validando. Então, validações de dados carregados, fizemos isso. Fizemos algumas sumarizações, né? Fizemos ali algumas contagens, algumas demografias. Fizemos algumas agregações, que seria essa contagem ali por grupo, essa última é uma agregação, né? Eu tenho também a exportação para o banco MySQL, né? Eu vou fazer a exportação via Scoop para o meu banco MySQL, beleza? Então, bora lá recapitular no comando export que utilizamos na aula 7 do Scoop. Eu tenho ela aqui mais fácil, né? O que eu vou fazer agora, pessoal? Primeiro ponto, para que a gente consiga exportar esse cara, a gente precisa criar a mesma estrutura de dados dessa tabela aqui dentro do SQL. Porque eu vou exportar ela inteira, né? Então, eu tenho que criar essa mesma tabela aqui dentro do SQL. Vamos lá. Vou pegar ela aqui com vocês. Vamos entrar nesse nível aqui do SQL para recapitular bonitinho as possibilidades. Deixa eu ver. Beleza. Ó, vou colocar aqui para vocês comparativo com a que eu tenho do MySQL. Então, eu tenho aqui algumas já com o nome, né? O que eu vou fazer para ser mais rápido e até para a gente ser mais fiel, digamos assim, o que eu tenho aqui? O que é boa prática? É eu já identificar ali as tipagens para levar esse cara para lá, tá? Como a gente pode estender muito, eu posso dar muito erro aqui, muito conflito, e eu estou fazendo isso com vocês sem planejamento prévio, tá? Para vocês entenderem ali as possibilidades realmente no detalhe. Vamos colocar isso daqui, né? O ZG ele nunca vai vir muito, então vamos colocar esse cara aqui como um shard 1, né? Esse aqui eu sei porque é um ou outro, certo? Então é M ou F, certo? Birthday, eu vou colocar um varchar, ó, de 50, tá? Ah, mas não vai usar tudo isso de espaço ali, de coisa. Tá, não vai, mas vamos acelerar aqui um pouquinho, só para não ficar muito confuso. E esse ponto é ultra relevante dentro de um processamento, dentro de um planejamento, tá? Porque aí você entra com toda a questão de performance. Segundo ponto, além desse, né? Além desse, não é só a performance também que está em jogo, está a qualidade dos objetos do banco de dados, está também a questão ali de segurança, a questão de taxonomia, né? Então, se você tiver
um trabalho em conjunto com um banco, com um gestor de banco de dados, né? Com um AD, né? Que a gente chama ali o cara que cuida das estruturas e objetos dentro de um banco, né? A gente vai ter ali algumas questões ali que podem conflitar bastante com as premissas do banco de dados. Então vamos olhar para o nosso MySQL, certo? Eu tenho aqui o Telecom. E agora eu vou criar uma nova base. Deixa eu criar essa base aqui. Deixa eu ver. Database rights, certo? Então conecta, rapazinho. Vamos ver se vai conectar. Está desconectado. Então vamos executar esse comando lá. Eu estou dentro de uma outra base, né? Eu estou ali utilizando o dbeaver para facilitar a demonstração para vocês. Vamos usar aqui o MySQL. Beleza. Vamos ver Beleza, eu não tenho a base rights ainda, né? Vamos criar ela aqui. Beleza, foi criada. Então, dando show database, tá o rights aqui. Agora, iremos criar a nossa tabela, né? Que é a tabela que a gente vai exportar para dentro dela, tá? Então, ela tá aqui, ó, rights com essa estrutura. Vamos criar esse carinha aqui. Beleza? Criado. Então, já tem uma tabela lá. Agora, já está passível de eu pegar o comando export, perfeito, e levar para lá. Vamos lá. Então eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu estou na base rights, certo? E o nome da tabela é esse daqui, corridas, beleza? E o que que eu vou buscar de informação? Qual que é a informação que eu vou carregar dentro desse cara? Mas dentro do fluxo que a gente tinha previsto, a gente fez todas essas etapas aqui no ETL do processamento. Agora é basicamente disponibilizar esses dados dentro do MySQL, né? Então na próxima aula eu trago a resolução, a gente faz um overview, mostro até algumas práticas que eu criei para poder trazer os dados adequadamente ali qualificados, né? E aí a gente entra no nível, né, de integração e visualização dessas informações para entender a melhor forma de consumo. Beleza? Muito bom ficar com vocês aqui. Agradeço. Continue com a gente aí. Valeu!